Olá, seja muito bem-vindo ao Doutor TV. Sempre tem um assunto muito importante para você e hoje nós vamos falar sobre a cirurgia bariátrica. Eu sou a Keila Lima, vou conversar com o Dr. Paulo Reis, que é cirurgião bariátrico. E, doutor, muito bem-vindo ao nosso Doutor TV. E já quero começar dizendo uma coisa. Nós sabemos que a cirurgia bariátrica chega a ser o sonho de consumo de muitas pessoas que não estão naquele requisito da necessidade e muitas vezes insistem em fazer ao invés de começar um tratamento por uma dieta. Você acha que esse modismo pode colocar em risco a vida das pessoas, doutor? Olá, obrigado. Prazer estar aqui com você de novo, Keila. Bem, esse é o grande problema. É a confusão das pessoas, Keila, em achar que cirurgia bariátrica é para estética. A cirurgia bariátrica não é para estética. Não é um emagrecedor, né, doutor? Não é um emagrecedor. Os pacientes que não têm indicação, eles têm que se contentar e entender que, graças a Deus, não estão precisando da cirurgia e se contentar com o tratamento clínico e mudança de hábitos saudáveis. Cirurgia bariátrica é um tratamento para doença grave, obesidade a grau 2 para cima, né? Então, muitas pessoas vêm procurar a gente, eu queria operar, eu tenho IMC, que não está ainda, mas eu queria fazer porque eu não aguento lutar com a obesidade. Falo, olha, não tem indicação, isso é contraindicado, e as pessoas tendem a ir pelo caminho mais fácil, e cirurgia não é o caminho mais fácil. A cirurgia é um caminho para quem tem indicação, né? Doutor, o que significa a necessidade de fazer uma bariátrica? Por exemplo, a pessoa tem 1,60 m de altura e ela pesa 80 quilos. Essa pessoa, ela pode entrar numa lista para fazer uma cirurgia como essa, ou a reeducação alimentar, ou fechar a boca mesmo, é o melhor caminho? Bem, de cabeça, eu vou fazer mais ou menos de cabeça. Essa pessoa deve ter um IMC de 30, mais ou menos. De 30 a 31, de 29 a 30. Bem, ela não tem indicação para cirurgia bariátrica. Por quê? A relação do peso com a altura dela, que é o IMC é o índice de massa corporal. Ele é calculado pegando o peso do paciente e dividindo pelo quadrado da altura. Uma pessoa que tem 1,60 m e 80 quilos, ela vai ter o IMC em torno de 30. Ela não tem indicação. Ela só vai ter indicação quando ela tem um IMC a partir de 35. Então, essa pessoa que você falou, ela teria que praticar esporte, reeducação alimentar, tratamentos clínicos, entendeu, Keila? Agora, doutor, se eu tenho esse IMC acima de 35, então não tem nada a ver com o peso e a altura, né? Porque tem muitas pessoas que são obesas e são bem pequenas, ou vice-versa, são bem altas e também são muito gordas. Não tem nada a ver, doutor, com a altura, então? Não, tem a ver, porque é o seguinte, igual você acabou de falar, tem pessoas que são baixinhas, por exemplo, uma pessoa de 1,50 m, não é 1,50 m, certo? Ela com praticamente aí, com 90 quilos, ela já tem indicação de cirurgia bariátrica, né? E um paciente, por exemplo, que tem 1,90 m e que tenha 110 quilos, ele não vai ter indicação. Você entendeu como é que é a relação? Entendi. Por isso que o cálculo ele é importante. As pessoas acham assim, não, eu tenho 100 quilos, então eu tenho indicação. Não, se ela for um paciente que tem 1,90 m de altura, ela está longe da indicação da bariátrica. Se ela tiver 1,60 m com 100 quilos, ela já é, de cabeça fazendo aqui, ela já está classificada praticamente com obesidade mórbida, com IMC de 40 praticamente. Agora, entendeu? Doutor, se eu tenho essa indicação do IMC, mas daí eu faço um check-up, eu não tenho nenhum problema de saúde, mesmo assim eu devo fazer a cirurgia? Se o paciente tiver o IMC de 40 para cima, Keila, ele tem obesidade mórbida, então ele tem uma indicação formal para ser feita. Dificilmente ele não vai ter nenhum problema de saúde, né, doutor? Dificilmente. Agora, pode acontecer que um paciente com IMC de 35, 36, 37, igual você acabou de falar, não tenha nenhum problema de saúde associado à obesidade, porque a obesidade já é um problema de saúde. Certo. O que acontece? A nova resolução, ela diz o seguinte, se o paciente tiver o índice de massa de 35 para cima, sem doença associada, mas que tem o estigma da obesidade, porque tem paciente, por exemplo, que fica depressivo porque se sente gordo, né? Excluído. Então, o estigma da obesidade também faz parte da indicação para tratamento de cirurgia da obesidade, entendeu? Entendi. Doutor, existem vários tipos de cirurgias hoje. Para cada pessoa é indicada alguns, porque, por exemplo,
Eu não sei se o balão é uma cirurgia. Algumas pessoas falam do balão, outras pessoas falam daquela que corta uma parte do estômago. São várias técnicas diferenciadas, por quê? Isso. O balão, ele não é cirurgia, ele é um procedimento endoscópico. Então, você vai fazer ele através de sedação e colocar, através de endoscopia, você vai colocar esse balão no estômago do paciente e vai insuflar ele para ele poder ocupar grande parte do estômago, trazendo uma saciedade para o paciente, né? E depois de 6 meses a 1 ano, esse balão pode ser retirado. Esse balão, então, mas ele é indicado para qualquer pessoa também que esteja na obesidade mórbida, mesmo porque dá a impressão para a gente que é leigo que é uma cirurgia muito mais simples, né? Porque é só um procedimento, na verdade. Funcionabilidade boa para quem está muito acima do peso? Ele é um balão, o balão ele não é uma cirurgia, ele é um procedimento endoscópico. Então, o que acontece? A gente usa o balão no paciente que está muito obeso, por exemplo, obesidade mórbida, para poder preparar para uma cirurgia. Então, ele coloca o balão, perde um peso, para poder ficar mais segura a cirurgia, Keila. Aí nós entramos com a cirurgia após isso, entendeu? Entendi. Agora, isso varia muito de cirurgião para cirurgião, porque, por exemplo, os pacientes meus que têm 160, 180, que são super obesos, que necessitam da cirurgia, com tratamento clínico mesmo, eu consigo perder ali com ele uma margem de peso que o balão daria, mas sem usar o balão, somente com o tratamento clínico. Naquela fase que o paciente perde o peso rápido, entendeu? Sim. A gente coloca e resolve. Quanto às outras técnicas, nós temos cirurgias com maior componente restritivos, que são aquelas que você falou, que mexe mais no estômago, né? E tem aquelas com maior componente desabsortivo, que preserva mais o estômago, porém faz um maior desvio no intestino do paciente, entendeu? Doutor, vamos lá para o que a gente ouve falar por aí, que tem um monte de mito nesse negócio das cirurgias. Quando corta o estômago, por que tem gente que volta a engordar? O estômago da gente estica de novo? Isso aí é uma das coisas que mais interessa geralmente os pacientes e quem vai fazer a cirurgia. Veja bem, o estômago ele pode dilatar. Acontece que o paciente permanece nos seus hábitos, continua mantendo os seus hábitos, sedentarismo, não usa a cirurgia para poder modificar aquilo que ele fazia antes. Isso é um fator. O segundo fator, Keila, é que é o seguinte, independendo do estômago dilatar ou não, o paciente, no caso da cirurgia restritiva, aquela que faz redução de estômago, ele faz um pequeno desvio no intestino. E esse intestino do paciente obeso tem uma capacidade muito grande de absorção. Então, por isso que é importante ele reeducar essa alimentação dele após a cirurgia, porque pode voltar a ter uma absorção normal e o paciente ganhar peso. Então, não adianta, igual eu sempre falo, não adianta o paciente achar que vai fazer a cirurgia bariátrica e vai ter uma vara de condão fazendo um milagre nele. Mas, doutor, o povo fala que não cabe comida quando faz essa cirurgia. Eu já entrevistei várias pessoas que fizeram e falam que se você come um pedacinho de carne, já enche. Come um pedacinho de não sei o que, já não consegue comer mais nada. Como que volta a engordar, doutor? Por isso que eu perguntei se esticava o estômago. Para você ver que não é só alimentação. Para você ver que comportamento é importante e entender o mecanismo da cirurgia. Entender que o pouco que está entrando, o intestino do paciente possui uma absorção muito alta, né? Voltando a ganhar peso durante uma fase de adaptação. Geralmente esse reganho de peso, Keila, ele é após 5, 6, até 10 anos pode acontecer, né? Então, na verdade, mostrando que o paciente obeso tem uma doença crônica, que a cirurgia bariátrica não cura esse paciente, e que nesse período que ele tem a cirurgia é um período importantíssimo para ele rever os seus conceitos, mostrando que não é somente o tanto que ele alimenta que faz com que ele engorde. Porque dependendo do que ele alimentasse, por exemplo, se ele resolver não comer um pouquinho da comida saudável e resolver tomar 3 litros de leite condensado por dia, pronto. É isso aí. Eu não como a carne, mas eu como doce o dia inteiro. Ou então, por exemplo, eu não como carne, não consigo comer a carne, mas eu bebo cerveja todo dia. Não dá, então, não faz milagre, não dá. Né, doutor? Então nós temos que avaliar muito. O paciente fala, eu não estou comendo, mas estou engordando. Peraí. Não existe. Você pode não estar... não tem como. Vamos pensar... Doutor, daí também falam que tem uma cirurgia que faz com que a pessoa vá mais ao banheiro, que mexe com o intestino e a pessoa tem diarreia constantemente. Isso é verdade? Tem a cirurgia, eu até uso também no meu consultório, que são as derivações biliopancreáticas. É aquilo que eu te falei. A cirurgia que mexe mais no componente intestinal do paciente e menos na restrição, que seria a parte gástrica. Acontece que o paciente, que ele tem que ter comportamento.
Você faz uma cirurgia que mexe mais no componente intestinal e você vai sair comendo gordura o tempo todo, gordura, fritura. Então, existe eu falo o seguinte, a questão da diarreia, a cirurgia causa isso? Eu questiono. O paciente está respeitando o modelo de cirurgia que foi indicado para ele? Porque se ele faz uma cirurgia e nos primeiros 1 ano ele está abusando de gordura e fritura, o intestino está na fase de adaptação. Nós indicamos para ele uma cirurgia com maior componente desabsortivo. Então, o paciente que está tendo diarreia pós-operatório, eu te falo para você o seguinte, 90% é comportamental e tem que estar no consultório do médico. 10% pode ser que a cirurgia, nós temos que entrar com alguma medicação, entrar com alguma coisa, às vezes até fazer um reajuste da cirurgia. Isso não é problema. Até menos, eu mesmo não tenho esse tipo de problema. O paciente vem, geralmente eu ajusto a alimentação dele, é a parte alimentar dele que realmente que não está correta, a gente ajusta e o paciente fica tranquilo. Então nós temos que ver isso. Tem cirurgia que dá diarreia. Interrogação. Você está fazendo a coisa certa para aquela cirurgia? Você está comendo o quê, né, doutor? Está comendo o quê? Estou comendo picanha, cupim todo. Pera aí, meu amigo, você fez uma cirurgia que mexe mais no intestino. Então, foi te orientado que você tem que maneirar a barra em gordura durante um período. Aliás, pro resto da vida, né? Mas principalmente no primeiro ano de cirurgia. O médico escolhe a cirurgia de acordo com o hábito alimentar de cada um. Por exemplo, uma pessoa que tem essa dificuldade de restringir os alimentos mais carne gordurosa, é claro que ela vai ter que fazer uma readequação, mas se ela já demonstra que ela tem essa dificuldade, então essa pessoa o médico deve optar por um outro tipo de procedimento? Isso tem que ser, eu faço esse tipo de análise, Keila. Eu te confesso que o paciente vai no meu consultório, eu faço uma análise completa dele. Se ele declaradamente falou, doutor, é o seguinte, eu vivo de carne, de arroz e tal, e eu não consigo ter uma restrição, então nós temos que falar para ele, olha, se eu te indicar uma cirurgia que te permita comer, né, um pouco mais normal que as outras técnicas, mas você vai seguir as orientações pela questão da desabsorção intestinal, vou, então tudo bem. Então você vai levando o paciente de acordo com a necessidade que ele te coloca dentro do consultório. Eu acho isso importante. Eu trago isso muito para dentro do meu consultório. Não, até porque se tentar mudar demais também, não vai fazer, né, doutor? Daí engorda mais rápido ainda. Essa que é a realidade. Não vai. E um paciente que já fala para você assim, de cara, eu não quero comer regrado, eu não vou mudar meu comportamento em relação à alimentação. Você tem que mostrar para ele o seguinte, primeiro que ele tem que mudar de qualquer jeito, mas que nós temos opções cirúrgicas que dão uma condição mais tranquila dele poder adaptar esse período. Certo. Porém, todas as cirurgias têm os seus efeitos, igual você acabou de falar. A cirurgia que mexe muito no estômago, o paciente tem uma restrição alimentar mais forte. O paciente que mexe mais no intestino, ele vai ter um intestino que tem que ter mais cuidado. Então, não tem 100%. Ele tem que entender que ele vai ter que pagar um preço. Ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. Qual é a idade mínima para uma pessoa fazer uma cirurgia como essa? Por exemplo, se eu tenho na minha família, já vindo de pai para filho, essa gordura excessiva. Daí eu tenho um filho, meu filho com 7 anos de idade já é considerado uma criança obesa. Uma criança pode fazer uma cirurgia de redução do estômago? Hoje a resolução ela tem um limite de 18 anos. Abaixo disso, é claro que nós temos exceções, que são raras, né? Quando acontecem as exceções, aí nós temos que entrar via judicial, existe uma preparação, tem que ter maturidade óssea, tem que passar pelo pediatra, ver se tem maturidade óssea, é um protocolo extenso que nós temos que seguir, né? Até envolvendo questões jurídicas para poder indicar para esse paciente. Mas, graças a Deus, esses casos são raros. Doutor, quais são as contraindicações? Quem é que não pode fazer nenhum tipo, embora tenha uma gama imensa para escolher, para o médico escolher qual é o procedimento ideal, mas quem é que não pode fazer nenhum? Bem, isso basicamente pacientes que possuem uma cardiopatia, que são problemas de corações graves, por exemplo, uma insuficiência cardíaca que o paciente não consegue fazer nenhuma atividade física, toma muito medicamento, o coração não tem mais força para poder bombear sangue, né? Uma questão pulmonar grave, um paciente que fumou a vida toda, que tem enfisema pulmonar e que vive no balão de oxigênio, imunodepressão, um paciente que teve uma história de câncer recente,
que está tratando esse câncer, que não tem ainda perspectiva do oncologista falar que ele está curado. Então, basicamente, gira em torno de imunidade e problemas cardiopulmonares graves, basicamente isso. Doutor, e agora também, a gente falou dessa história de muitas pessoas acabarem engordando além da conta, a gente tem visto um número cada vez maior de pessoas que têm ganho mais peso do que deveriam, porque a gente sabe que tem um limite aí. E daí existe até uma cirurgia para fazer se a pessoa engordar de novo. É o seguinte, chama cirurgia bariátrica revisional. Então o paciente faz a cirurgia e por algum motivo ele volta a engordar, não é isso que você está perguntando? Isso. Daí ele tem que fazer uma cirurgia de novo? Aí existe a cirurgia bariátrica revisional, né? Eu praticamente já faço revisional desde 2004, desde quando comecei a atuar. Hoje eu só trabalho com cirurgia bariátrica, cirurgia para diabetes e cirurgia revisional, né? Então existe sim, é o paciente que fez a cirurgia, por algum motivo voltou a engordar, ele me procura no consultório de outro cirurgião bariátrico, e nós vamos analisar o que aconteceu com esse paciente. Tá. Dependendo do que aconteceu com esse paciente e dependendo da técnica que ele utilizou, nós vamos fazer uma cirurgia para poder reajustar essa questão da perda de peso dele cirurgicamente. Tá? Agora, doutor, os benefícios da cirurgia bariátrica são inquestionáveis, né? Inquestionáveis. Eu falo o seguinte, eu vou voltar naquela pergunta interessante sua, que para mim é a pergunta assim, que todo mundo deveria ter na cabeça. Quando a cirurgia bariátrica é muito bem indicada, quando você não faz ela pensando em estética, em que não tem indicação, pacientes que querem operar, mas que não tem ainda não tentou um tratamento clínico, não tentou nada na vida para poder emagrecer, né? Quando muito bem indicada, quando muito bem direcionado o paciente, os benefícios dela e a adesão do paciente é muito grande. Então, os benefícios dela são inquestionáveis, né? A cirurgia bariátrica, ela retoma o paciente a sua condição total, inclusive, depois que ele emagrece, a principal, a condição de autoestima. A pessoa sem autoestima, ela desencadeia uma série de problemas. Doutor, muito obrigada pela tua conversa, foi muito bom, muito esclarecedor. Esse é o doutor Paulo Reis, que conversou conosco hoje. Eu sou a Keila Lima. Nós voltamos com o Doutor TV, sempre com muitas informações dos melhores profissionais para você.